Olá, boa noite. Começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Apenas 13 escolas de São Luís retornaram às aulas nesta segunda-feira. O sindicato denuncia que diversas escolas estão impróprias para o retorno. Em uma unidade, falta até mesmo água para a higienização das mãos. Caminhão colide em ônibus na faixa de pedestres e deixa 3 pessoas feridas na BR-135. A adolescente que matou 3 pessoas em parada de ônibus na capital disse à polícia que pegou o carro emprestado e perdeu o controle do veículo. Justiça determina que o município de São Luís reforme o Hospital da Criança. E ainda, jovem de 12 anos são vacinados em Caxias. O Jornal da Difusora já está no ar. Uma pessoa ficou gravemente ferida em um acidente na tarde de hoje na Vila Itamar, aqui em São Luís. Um caminhão bateu na traseira de um ônibus que havia parado em uma faixa de pedestres. Os vídeos foram gravados minutos depois da colisão registrada no quilômetro 1 da BR-135 na saída de São Luís. Era por volta de 12h30 quando o ônibus retornava à pista e foi atingido em cheio por um caminhão. O ônibus ele ia saindo da parada, né, e o caminhão não conseguiu parar, né, colidiu na traseira, onde 2 pessoas saíram feridas, uma gravemente ferida, foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas ao hospital. Nós ainda estamos avaliando e coletando informações para poder chegarmos a uma conclusão. Há 20 dias, uma outra colisão também foi registrada na altura da Vila Itamar. Um motociclista que fazia o retorno irregular acabou batendo em outro que seguia no sentido contrário. Os 2 morreram no local. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o principal problema deste trecho da rodovia é mesmo a imprudência dos motoristas. Mesmo com as constantes fiscalizações realizadas, muitos desrespeitam o limite máximo de velocidade permitida, realizam manobras irregulares e estão desatentos à sinalização. Como resultado desta combinação estão as ocorrências dos acidentes. É um trecho onde o movimento é muito grande. O volume de carros chega, às vezes, a aumentar em determinados horários. Então, é muito necessário que os motoristas tenham muita atenção quando estiverem próximos às faixas de pedestre e às barreiras eletrônicas, para evitar esse tipo de acontecimento. E aí a polícia vai investigar as causas do atropelamento que matou 3 pessoas em São Luís. Uma adolescente de 17 anos que dirigia um carro e perdeu o controle do veículo e invadiu uma parada de ônibus. O Eduardo Bueno também acompanhou esse caso hoje aqui em São Luís. Hoje pela manhã, a maior parte do entulho já havia sido retirado do local do acidente. Mas o que restou indicava a gravidade do atropelamento registrado no final de semana, no centro da capital. A colisão terminou com 3 pessoas mortas e o veículo, segundo a polícia, era conduzido por uma jovem de 17 anos, sem habilitação. Na delegacia, a adolescente contou que perdeu o controle do veículo justamente nesse ponto, ao se confundir com os pedais. O carro saiu desgovernado e acabou atingindo passageiros que aguardavam para embarcar. A parada estava lotada e uma das vítimas com impacto foi arrastada até a parte interna desse estabelecimento comercial. As vítimas estavam sentadas na calçada à espera do coletivo. As 3 que morreram foram identificadas como João Vitor Pinto de Souza, de 15 anos, Davi Ricardo Pacheco, de 13 anos, e Maria Raimunda de Souza, de 57 anos, que foi retirada dos escombros por uma equipe do Batalhão de Busca e Salvamento. Imediatamente a equipe do BBS realizou uns trabalhos de busca e resgate em estrutura colapsada, onde foi retirado os escombros sobre o corpo dessa senhora e o acesso foi liberado para o médico do SAMU fazer a avaliação dela, onde infelizmente o médico constatou o óbito no local. Ainda segundo a Polícia Militar, o dono do veículo compareceu à delegacia e confirmou a guarnição da PM que deu autorização para que a adolescente levasse 3 amigos para casa. O que foi levantado foi dessa forma, que o proprietário também se fez presente no local, onde foi feita a condução dele ao plantão central das Cajazeiras, e lá ele admitiu que autorizou a adolescente a
levar 3 pessoas nas suas residências. O registro da poluição em uma das praias aqui de São Luís voltou a chamar a atenção nesse fim de semana. O caso está sendo acompanhado e levantou suspeitas, inclusive, de ação intencional. As imagens surpreendentes foram compartilhadas principalmente pelas redes sociais neste domingo. A grande quantidade de lama percorreu o Rio Pimenta, correndo em direção ao mar, deixando um rastro de muita sujeira. Esse esgoto, ele contém basicamente substâncias domésticas, né, como substâncias químicas usadas em casa, assim como dejetos humanos e de animais. Esses dejetos, eles vão conter bactérias que podem vir a causar doença à população a partir do momento em que elas são lançadas e ficam no mar. Nossa equipe de reportagem esteve na manhã desta segunda-feira no ponto da Avenida Litorânea em que o flagrante foi feito. Bem próximo do local, existe uma estação elevatória de esgoto da Caema, que está passando por serviços de melhoria em sua estrutura. A cena registrada no domingo permanece na mente de quem frequenta a praia, principalmente para o lazer. E não é só na praia, tem vários rios. Ali naquele próximo do hotel é jogado. Lá eu participei de uma ação dos guardiões lá na Lapa da Itapiracó. Também é jogado o esgoto a céu aberto. Tem um condomínio lá no Alto do Turu, ali depois do Parque Vitória, que também joga o esgoto direto no rio. Quase todos os cantos de São Luís têm. Uma das suspeitas levantadas tem a ver com essas conexões. Elas estariam sendo utilizadas por caminhões de limpa-fossa. Através dessas tubulações, dejetos estariam sendo despejados de forma irregular às margens do Rio Pimenta, causando esse enorme crime ambiental. O caso já estaria sendo investigado pela Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e até pelo Ministério Público. O que precisa ser pensado é que, com esse derramamento de esgoto, precisa existir uma informação para a população de que aquela área, neste momento, ela está imprópria para banho, ela é uma área perigosa, principalmente para crianças e idosos, e que não deve ser utilizada para recreação nem na areia, pelo menos por alguns dias. Fica então alerta mais uma vez. Agora o intervalo. Daqui a pouco, apenas 13 escolas de São Luís retomam as aulas hoje. O sindicato denuncia que diversas estão impróprias para o retorno. Até já. Estamos de volta e apenas 13 escolas voltaram a ter aulas presenciais em São Luís. Segundo o Sindicato dos Professores do município, a falta de estrutura para o retorno das demais unidades. O Ministério Público interditou uma escola. Os filhos de Aline já não frequentam a escola há 1 ano e 5 meses. Para uma família de baixa renda, a dificuldade é muito maior. Pais que não têm condições de botar num colégio estruturado devido à pandemia, nós temos que fazer o quê? Pegar as atividades remotas nas escolas, trazer para casa, para eles poderem fazer e a gente entregar de volta de novo. A Prefeitura fez um cronograma para retorno gradual dos alunos. Das 261 escolas, 14 deveriam voltar na fase 1. Destas, 13 funcionaram no primeiro dia. A unidade de educação básica Carlos Macieira, que fica no bairro de Fátima, reabriria as portas nesta fase, mas foi interditada por recomendação do Ministério Público. O promotor Lyndon Johnson diz que as condições atuais oferecem risco à saúde da comunidade escolar. E praticamente só ela é uma escola que não é um prédio do sistema educacional, um prédio alugado. É uma residência que foi improvisada, né, com uma série de dificuldades de adequação do imóvel, que já é de uma área de expansão urbana, que não teve um planejamento, né? Então isso se reflete na qualidade do imóvel e na adequação dele para o objetivo que é oferecer um ambiente acolhedor, um ambiente saudável. A diretoria do Sindeducação também visitou as escolas e encontrou uma estrutura em desacordo com o necessário. Algumas escolas ainda têm problema com ventilação, muito quentes as salas, e teve uma escola que não teve água, só para você ter uma ideia, que é um requisito básico para um retorno seguro.
Pais e responsáveis dos 112 alunos do ensino infantil da UEB Carlos Macieira pretendem fazer um protesto. Moram no bairro de Fátima, a gente quer uma escola para os nossos filhos. Exatamente, um colégio bom, um colégio espaçoso para os nossos filhos e o melhor deles. Nesta primeira fase, 3.500 alunos retornaram à sala de aula de forma híbrida ou presencial, o que significa dizer que a Prefeitura tem muito trabalho pela frente. 248 escolas precisam ser requalificadas e adequadas aos protocolos sanitários. Um processo que será acompanhado, fiscalizado de perto pelo Ministério Público. A qualidade da educação, enfim, é um objetivo da gente passar limpo toda a estrutura educacional, incluindo escolas comunitárias, né, para que agora a gente vá aproveitar a crise que o Covid gerou e aproveitar como oportunidade de melhorar a educação. Bom, em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que o retorno seguro das aulas presenciais está ocorrendo de forma gradual. Na entrada das escolas foram instaladas pias para a lavagem regular das mãos. Além disso, é obrigatório o uso regular de máscara, do álcool em gel e distanciamento social. A CEMED ainda informou que tem trabalhado para que as unidades de ensino voltem a funcionar totalmente requalificadas e adaptadas com o protocolo sanitário. Em Caxias, hoje foram vacinados jovens com 12 anos de idade. No ginásio de esportes Governador João Castelo, a movimentação começou cedo. A partir desta segunda-feira, adolescentes com 12 anos ou mais começaram a ser imunizados contra a Covid-19 no município. Como são menores de idade, os adolescentes devem estar acompanhados pelo pai, mãe ou outro responsável. Os documentos pessoais do menor e do adulto devem ser apresentados à equipe da vacinação. Anne veio com a tia. Ficou mais aliviada após receber a primeira dose, mas sabe que precisa continuar tomando outros cuidados. Manter distância, lavar as mãos, usar máscara, usar álcool em gel. A tia da Anne é profissional de saúde e sabe como é importante ver os adolescentes vacinados. A gente tem que manter o distanciamento, usar álcool, gel, máscara e não esquecer que temos que ficar constantemente nos cuidando. Mesmo vacinado, temos que nos cuidar. Além da primeira dose da Pfizer, para o público de 12 anos, também continua a imunização para outras faixas etárias. A enfermeira Rosângela, coordenadora da imunização no ginásio de esportes João Castelo, explicou os procedimentos necessários para receber a vacina contra a Covid-19. Eles devem comparecerem com um responsável por serem menores e apresentarem um comprovante de residência aqui do município. Esse comprovante de residência eles não têm em seus nomes, né? Então, é no nome dos pais que deve vir o comprovante de residência ou uma declaração escolar. Intervalo, daqui a pouco, aglomeração e confusão no final de semana em praia da Avenida Litorânea. Até já. Estamos de volta e a Justiça determinou que a Prefeitura de São Luís recupere e mantenha o Hospital Odorico Amaral de Matos, conhecido como Hospital da Criança. A unidade de saúde deve passar por reformas e adaptações dentro das normas estabelecidas pela Vigilância Sanitária. O prazo para a recuperação, de acordo com a decisão judicial, é de 1 ano, além da apresentação de um cronograma de cumprimento de 60 dias. Em caso de descumprimento da decisão, o município está sujeito a pagamento de multa diária no valor de R$ 5.000. A decisão é do juiz Douglas de Melo Martins. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que desde 2018, por meio de um acordo de cooperação técnica, a execução da reforma e ampliação do Hospital da Criança está sob responsabilidade do governo do estado. Vamos falar agora de política. Já pensando nas eleições do próximo ano, o senador Everton lançou a pré-candidatura ao governo do estado em Imperatriz. O evento em Imperatriz registrou a presença de prefeitos, ex-prefeitos, vereadores de vários municípios da região. O senador Everton chegou acompanhado da esposa Sâmia e da senadora Elisiane Gama, o prefeito licenciado de Imperatriz, Assis Ramos, e o prefeito de Igarapé Grande e presidente da Federação dos Municípios Maranhenses, Erlânio Xavier,
demonstraram apoio ao projeto. Eu acredito que vai dar certo, estamos aqui para somar e no futuro, sendo o nosso senador eleito, a gente com certeza vai trazer mais melhorias para a nossa cidade. O projeto do PDT, o projeto do grupo do senador Everton, pelo Maranhão com mais trabalho, um Maranhão com mais saúde e mais educação. O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual Otelino Neto, acompanhou a agenda do senador em Imperatriz durante a semana. Prefeitos dos mais diversos municípios do Maranhão, de regiões diferentes, ex-prefeitos, vereadores, líderes políticos, enfim, um grande movimento que começa hoje porque o Maranhão merece continuar mudando para melhor. O presidente do Diretório Municipal do PDT e da Câmara de Vereadores, Alberto Souza, e o deputado estadual Marco Aurélio falaram sobre a importância do encontro como início de pré-campanha. Imperatriz faz a diferença e Imperatriz potencializa aqui o seu filho como próximo governador do Maranhão. Esse grupo unido garantiu transformar o estado do Maranhão e eleger a maior bancada de deputados estaduais, federais, todos os senadores que apoiou, e valeu a pena para o povo. No final, o senador falou sobre o que sentiu durante toda a programação. Momento de emoção, momento de convicção de que nós estamos no caminho certo, ouvindo, construindo de baixo para cima e, claro, mostrando para a Imperatriz que nós podemos ter um filho da cidade governador, um filho que nasceu aqui nessa cidade, governador do seu estado. E o fim de semana foi de confusão e aglomeração na Avenida Litorânea, aqui em São Luís. A polícia diz que os envolvidos são os mesmos que participaram de outros casos do tipo. Nos vídeos compartilhados pelas redes sociais, o registro do tumulto e do corre-corre no trecho do prolongamento da Avenida Litorânea, na Praia do Caolho. A confusão generalizada teria ocorrido, segundo a Polícia Militar, depois de brigas no meio da aglomeração. Não houve arrastão. O que aconteceu foi, face ao final de vários eventos, festas na área, aglomerou pessoas em determinada região da litorânea, deslocando para a praia. Houve brigas, provocou tumultos e pessoas, é claro, onde há uma briga, pessoas correm. Até pessoas que não estão sabendo nem o que está acontecendo. A polícia já conseguiu identificar todos os envolvidos, que seriam os mesmos participantes de outra confusão registrada há 15 dias, no Centro Histórico de São Luís. Reforçar o policiamento com a presença do batalhão de choque, policiais do batalhão rodoviário, policiais do batalhão de turismo e feito blitz nas entradas, bem como nas paradas de ônibus. Quem descer dos ônibus também serão abordados, a fim de nós tornarmos um ambiente totalmente ameno, tranquilo, em que todos podem participar da Grande Litorânea com muita segurança. O Ministério Público vai acompanhar o caso, mas, segundo o promotor do controle da atividade externa e policial, o problema seria a desativação de uma operação que fiscalizava justamente o descumprimento das medidas sanitárias e a poluição sonora. A questão do tráfego de veículos, que poderia também ter sido fiscalizado e não se permitisse que as pessoas estacionassem regularmente ali naquele entorno, fica a cargo da SMTT. E a segurança pública, a ostensiva de forma geral, é a cargo da Polícia Militar. Então, cada um desses órgãos vai ser chamado à sua responsabilidade para que nós não tenhamos cenas como aquelas se repetindo aqui em São Luís do Maranhão. As reportagens dessa edição você sabe que pode rever no portal MA10, vá também nas redes sociais da TV Difusora e interaja com a gente. O Jornal da Difusora de hoje fica por aqui com imagens da Avenida Litorânea. Obrigado pela audiência, pela companhia, boa noite, até amanhã.